todos muito bem-vindos a Conecta Mais Web TV, o seu programa de arte, o Conectarte, chegando com mais uma atração incrível. Quando se fala de arte plástica, não há como não lembrar da nossa querida Ana Lúcia Perim, bem-vinda, né? Um ícone aí que transita nas áreas das artes plásticas e das cênicas com muita facilidade. E vem contar pra gente hoje um pouco mais da sua trajetória, que tem experiências bárbaras. Então, Ana, minha querida, fala pra gente, como é que surgiu a arte na tua vida? Como é que foi isso, esse despertar? Eu acho que o meio em que eu nasci é que foi a coisa mais fantástica que aconteceu. Eu nasci numa família que sempre respirou arte. Meu pai, fotógrafo, nós tínhamos um cinema. Meu primeiro filme foi com 20 dias. Minha mãe me levou para assistir meu primeiro filme, quer dizer, sempre foi dentro de casa, dentro da minha convivência diária, trabalhar com quadros, com molduras, revelar fotografia. Eu era assistente do meu pai quando eu era menina, bem menina, 4, 5 anos. Vivia colada fazendo as coisas na fotografia, enfim, cinema, tudo. Então sempre foi uma grande, grande paixão. E também ser professora foi o dia que no colégio, aqui na escola em Nova Prata, a professora precisou viajar e disse: ué, você pode me substituir? E aí com 14 anos eu descobri o que eu ia fazer, que além de trabalhar com arte, eu ia ser professora. Ia transferir a arte para outras pessoas, ia despertar a arte nas outras pessoas. Pra ter essa alegria de viver com arte, que você sabe melhor do que eu também, que é super bom. É maravilhoso, a arte com criação. É sensacional. E aí você não teve dúvidas, né? Tava na sua genética, na sua história, no seu cotidiano, e aí você foi buscar formação. Foi. E eu lembro o dia que eu avisei meu pai que eu ia fazer licenciatura, e ele disse: ué, licenciatura? Você tem que ser médica, dentista, você não vai, sabe, como professora ganhar muito dinheiro na vida. Eu digo, bom, mas é isso. É isso. Lamento informar, mas eu vou ter que trabalhar com isso. E aí eu escolhi fazer licenciatura e tive o privilégio e a sorte de ter passado em Caxias do Sul, que na época não era assim o curso mais visado, todo mundo procurava a URGS. Mas enfim, eu comecei na universidade em Caxias do Sul, até porque eu pensei que eu ia repetir o vestibular em outro lugar. Mas foi tão legal, foi um dos melhores cursos na época, todos os professores estavam vindo de especialização, mestrado e doutorado fora. Então eu tive esse privilégio de ter professores que vieram afiadíssimos com tudo que tinha de bom, sabe, de melhor, de teoria, de escolas de arte, de vivências. Então foi fantástico isso. Maravilha. E aí, eu imagino que dentro do universo das artes plásticas seja complexo você escolher qual é o seu caminho. Quem é a Ana dentro da arte plástica? O que a Ana gosta dentro da arte plástica? Basicamente tudo. Basicamente eu gosto de tudo. Eu gosto de escultura, eu gosto de pintura, mas a minha curiosidade é por coisas novas ou diferentes. Por exemplo, a fotografia e o cinema já me cobre a parte visual, a concreta, que você visualiza, você tem a questão do sentimento, do diálogo, do cantar, de tudo isso. Mas o meu trabalho sempre foi mais pro abstrato. Porque se você quiser uma coisa explícita, uma flor, você fotografa uma flor. Você pode fazer ela figurativamente, desenhar a flor. Mas eu trabalho muito mais com o sentimento, com a emoção, o que você sente, o processo. Eu escrevo, eu elaboro, sabe? Ou fico dobrando papel até a ideia surgir. E eu trabalho muito mais com o que está por trás, exatamente, a ideia, o cerne da questão. O que a pessoa, o que eu quero fazer com isso, ou como eu quero trabalhar esse sentimento, essa emoção. Da onde vem, por que vem. Não seria exagero nós dizermos que a arte é uma manifestação da alma, do que há de mais íntimo, né?
quando você fala de sentimentos por trás de uma obra, o que você percebe nas pessoas quando elas estão produzindo? Qual é a tua leitura de observadora, assim, da produção artística? Não sei, eu sinto muito mais energia e, claro, como professora eu observo se ela está utilizando a técnica correta, se está usando o pincel adequado para a tinta, então eu fico atenta nessa questão técnica, mas também nos insights que a pessoa tem, na vibração que ela está sentindo, se ela está sorrindo, se ela está triste, porque pintar a tristeza também é super bom, mas pintar a alegria também é legal, mas se ela está entendendo o processo, o que ela está fazendo, como a gente está expressando isso. Então acho que no papel de professor é sempre importante você estar olhando a técnica, se ela está aprendendo direitinho, se está usando a agulha, diluindo a tinta certa, mas principalmente o que ela cognitivamente está elaborando, o que ela está processando. Quando mistura uma tinta com outra, ela está entendendo que a outra cor, a terceira cor que vai surgir, ou a quarta, ou a quinta. Então, eu fico muito mais atenta no processo do descobrimento do que na obra final. E esse processo deve ser de muita aprendizagem, né? Sempre, sempre. Todo mundo tem uma coisa super legal para nos acrescentar, nos ensinar, ou aprender, ou dividir, que é a melhor parte da arte, né? Exatamente. Exatamente. Se você que trabalha no teatro sabe quanto que é importante um insight de um ator, de uma nova posição no palco, uma nova colocação. Certa vez eu li que a criatividade perambula por aí procurando um dono que queira estar de mente aberta, de braços abertos para recebê-la e produzir algo. Como é que tu vê a inspiração, Ana? As pessoas pensam assim, que a inspiração vem de uma coisa... Não, inspiração vem de muito trabalho. Vem de muito trabalho. Pra gente fazer uma peça, a gente tem que ensaiar muito. Pra gente fazer uma fotografia, um fotógrafo tem que estar com o olho muito bem treinado. Então, acredito que você está no lugar certo, munido de toda uma técnica por trás ou de um conhecimento, e aí a arte vai surgir, como que a gente chama de inspiração. Mas inspiração é bagagem. É bagagem, é muito trabalho, é muito trabalho, é muita construção. Não acredito que Leonardo da Vinci tenha saído esculpindo ou criando a Mona Lisa de uma hora para outra. Ele pintava quando ele queria, quando ele tinha tempo, um quadro demorava 1 ano para ficar pronto. Pois então. É muito interessante observar que os grandes gênios da humanidade, Da Vinci é um exemplo deles, são inventores, são filósofos e artistas. A grande maioria dos grandes pensadores desde o tempo antigo até o contemporâneo, tem uma conexão com a arte. Eu acho isso muito curioso. Curiosidade é que o seguinte, por exemplo, se eu estou numa sala de aula de uma série específica, vamos supor, 5ª ou 6ª série, eu percebo em cada aluno qual é a dificuldade deles em outras matérias. Porque a arte envolve, o que a gente faz hoje, o que a gente produz atualmente em arte, tá todo o nosso passado e toda a nossa bagagem, a nossa situação política, econômica, social, filosófica, tudo está aí dentro. Por exemplo, quando a gente quer conhecer uma civilização antiga, para onde que a gente vai? Para o museu. Para o museu e para as obras de arte. O que foi produzido? Então, o que nós produzimos hoje é o reflexo do que nós estamos vivendo, da sociedade, do país, enfim, da situação econômica, né? A arte, então, como uma bandeira de crítica, ou enfim, tem vários segmentos, assim. Pode ser até um registro, uma forma de registro. Aí entra o documentário, quando você trabalha só com um documentário. Então você está registrando e gravando tudo que os artistas ou as pessoas contemporâneas estão fazendo nesse tempo aqui agora. O que se pensa, o que se faz, por que você trabalha com paisagem, ou por que você pinta flores, ou por que você pinta um abstrato. O que tem a ver com isso? Né? O grande pulo que a gente teve nas artes foi o Malevich, quando ele pintou o quadrado branco no fundo branco.
entendeu? Quer dizer, era o máximo da abstração. O que tem isso de tão importante? Qual era o movimento político que eles estavam vivendo? Era no pós-guerra, né? E tinha toda a questão do comunismo, dos russos entrando com uma nova versão. Foram eles que fundaram a Bauhaus, que foi um movimento que, infelizmente, por causa da Segunda Guerra Mundial, né, Hitler acabou com tudo isso. Mas eles estavam colocando uma forma de ensinar a arte, de formar arquitetos, designers, escultores, enfim, a arte em todos os seus segmentos, com uma nova visão. Como que você trabalha a arte para alcance de todos. Essa grande inovação da Bauhaus foi que mudou a arquitetura no mundo inteiro e que trouxe o concreto e que trouxe outras formas. Então isso, quando você pensa numa escola, em um movimento, que essa virada do século passado é que foi assim, os grandes pensadores, os grandes filósofos, tanto que em Paris eles viviam sentados na mesa, bebendo e comendo e discutindo com artistas, filósofos, políticos e pessoas altamente envolvidas no viver e envolvidas na sociedade presente daquele momento de transformação.